Teu chefe pede para você fazer uma apresentação para a diretoria e você decide usar IA para gerar a tua apresentação. Fica lindo, rápido, profissional na aparência. Aí você manda para o seu chefe revisar. E aí ele lê o primeiro slide e pensa: meu, isso parece um trabalho de escola e não de consultoria. A apresentação parecia pronta, mas não era executiva. E você acaba queimando o seu filme. E aqui está o problema que ninguém comenta. A IA gera apresentações super rápido, mas ela não sabe fazer apresentações executivas. Ela não compreende a diferença entre o informativo e o acionável, entre o bonito e o estratégico, entre estruturado para ler e estruturado para decidir. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar exatamente o que a IA erra. Eu vou analisar 3 slides que eu gerei através da ferramenta Notebook LM, vou apontar os riscos específicos que te fazem parecer amador para a diretoria e depois eu vou transformar cada um no padrão que consultorias internacionais estratégicas como a McKinsey, Bain e BCG usam. E no final você vai aprender a aliar a velocidade IA com a qualidade de consultoria. Bom, então aqui está o relatório que eu pedi para gerar no Notebook LM, AI generativa em supply chain. Eu utilizei o Deep Research para pesquisar as fontes, para poder elaborar esse relatório. E aqui dentro, em apresentação de slides, eu pedi para ele gerar uma apresentação sobre a utilização de IA generativa nas cadeias de suprimentos. Então vamos à apresentação e vamos ver como é que foi o resultado. Primeiro ajuste, removemos essa imagem decorativa à direita. Ela não fala nada, só ocupa espaço. E o resultado? Ganhamos espaço visual. O slide respira. Mas agora tem outro problema. Esses números importantes de crescimento exponencial, mercado global, 4 trilhões de dólares, elas estão perdidos na parte de baixo do slide. Falta uma hierarquia. Segundo ajuste, os detalhes de suporte, a gente vai mover para o lado direito e vamos posicionar esses grandes números em destaque no lado esquerdo para cima, que é o que importa. É o que o executivo precisa ver primeiro. E agora tem uma hierarquia clara. Agora vem o título de ação. A revolução autônoma. Como a IA generativa está se tornando um novo sistema operacional da cadeia de suprimentos. Então esse é um título que pode ser mais um título de capa. Ele é muito descritivo. Ou seja, o executivo não sabe qual a conclusão. Falta o so what. Então o terceiro ajuste. Novo título de ação. Mercado global de IA generativo para supply chain apresenta um crescimento exponencial e pode adicionar até 4 trilhões na economia global. Agora a gente tem uma conclusão, uma afirmação. E com isso, o executivo, em 6 segundos, entende qual é o ponto. Tem mais um problema aqui, fontes. Elas estão espalhadas em lugares diferentes do slide. Então, o quarto ajuste é, vamos consolidar todas as fontes no rodapé. Assim, a gente vai ter um padrão profissional e consistente. Então, o resultado final, slide comunica autoridade. Antes, slide amador, genérico e sem hierarquia. E depois, mais claro, conclusivo, executivo, profissional. Slide 2. Esse aqui ele está melhor estruturado que o anterior, até que ficou bom. Mas tem um problema específico aqui. O título ele ainda é descritivo, como todos os slides dessa apresentação. O ponto de inflexão, forças globais que exigem uma cadeia de suprimentos inteligente. Embaixo, vocês também podem ver que tem um texto que meio que reflete exatamente a informação que está em cima. Eu tenho muita sobreposição de conteúdo. O executivo, o ocupado, ele lê o título e depois ele lê o texto. E aí ele vai pensar, por que está escrito 2 vezes aqui? Mas o principal problema é isso, falta uma conclusão. As 5 forças estão lá. Os detalhes fazem sentido, mas qual que é o so what disso? Por que essas 5 forças importam? E o título de ação não responde isso. Então, o primeiro ajuste, removemos o título descritivo e o texto que repete, para ganhar mais clareza, e agora a gente adiciona um novo título de ação que traz a conclusão. A adoção de IA é acelerada por 5 forças globais que expuseram a fragilidade dos modelos operacionais tradicionais. Viu a diferença? Agora o título não é só informativo, ele é conclusivo. Então ela responde, por que essas 5 forças importam? Porque expuseram a fragilidade, porque forçaram a transformação. Então, o slide que antes era informativo, ele vira estratégico. De 5 forças, passa para 5 forças que expuseram a fragilidade. Essa é a diferença entre você ter um slide educativo e um slide mais executivo. Slide 3. Esse slide tem alguns problemas. Primeiro, ele está poluído. Tem um gráfico à esquerda que está grande demais. E tem essas 4 estatísticas aqui à direita que também estão grandes demais. Tudo disputando o mesmo espaço visual. Então, o primeiro ajuste que vou fazer, reduzir o tamanho do gráfico e reduzir o tamanho das 4 estatísticas. E assim ganhamos mais espaço visual. Mas reduzir o tamanho não é só o suficiente. Falta ainda o so what desses 2 argumentos. Então, vamos fazer um segundo ajuste. Vamos adicionar os subtítulos.
Cada um vai refletir a mensagem principal do gráfico e das estatísticas. Então, sobre o gráfico, o mercado de IA está crescendo 42,7% ao ano. E sobre estatísticas, está sendo impulsionado por maior prioridade empresarial. Agora, cada dado você tem um significado. E o executivo vai entender o SWOT de cada parte dos argumentos. Mas aqui vem o mais importante, né? Todos esses dados precisam de uma conclusão que os unifique. Sem isso, são insights espalhados. Então, o terceiro ajuste, título de ação que vai amarrar essas duas mensagens. Ou seja, o mercado global de IA em supply chain deve atingir 63 bilhões até 2030, impulsionado por maior investimento e prioridade empresarial. Por fim, aqui embaixo, a gente encontra uma segunda derivada da mensagem principal que está nessa caixa de texto azul. Então, o quarto ajuste vai ser, vamos subir um pouco essa caixa de texto e criar o que na consultoria a gente chama de tombstone, que nós utilizamos para refletir uma segunda, terceira derivada da mensagem principal do slide. Então, no final, o executivo vai ver crescimento, mais investimento, mais priorização estratégica. E mais um detalhe, as fontes, elas estão de novo espalhadas. Então, quarto ajuste, vamos consolidar as fontes no rodapé para ter um padrão mais profissional. Então, resultado, o slide que antes era caótico, vira estratégico. Antes você tinha muita informação, sem contexto, sem conclusão, e depois você tem uma informação acionável com uma hierarquia clara e conclusão executiva. Acabamos de ver a transformação de 3 slides. Agora, deixa eu consolidar os 4 aprendizados principais. Qualquer um deveria aplicar esses aprendizados. Aprendizado número 1, princípio da pirâmide. Seu título, ele não é um tópico genérico, é uma conclusão acionável. Aprendizado 2, dar destaque a números. Dê mais visibilidade aos grandes números do seu slide, como valores de mercado e taxas de crescimento. Deixe os detalhes em um lugar mais do suporte. Aprendizado 3. Remova elementos que não agregam. Se a imagem não conta parte da sua história, arranca fora. Se aquele elemento que você achou bonito distrai do argumento, arranque fora. Executivo, ele paga por clareza e não por decoração, por estar bonito. Aprendizado 4. Use espaço com propósito. Espaço branco, ele não é desperdício, é inteligência. Se você trabalha com apresentações corporativas, vale a pena testar ferramentas que geram conteúdo por IA. Deixa a IA fazer o trabalho pesado, sintetizar informação, usar para estruturar o draft da tua apresentação. E depois você aplica o que aprendeu aqui. Você vai economizar tempo e você não vai queimar teu filme. Muito pelo contrário, você vai impressionar os seus chefes. E se você achou esse conteúdo útil, deixe um like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você já mandou uma apresentação que você gerou totalmente por IA para o seu chefe? Comente qual foi o resultado. E até o próximo vídeo.